Namastê, taurinos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente conversar sobre outubro de 2020. Eu vou começar tirando 4 cartas. Se tiver necessidade, a gente tira mais. E eu vou encerrar o vídeo com uma carta de conselho do deck do Metatron. Então vamos lá, 4 cartas para outubro dos taurinos. Cavaleiro de Paus, 7 de espadas, o 6 de paus e o diabo. Vamos lá. Outubro para vocês é o mês em que vocês vão precisar se ancorar com muita força na sua vida material. Tudo que envolver carreira, finanças, trabalho, sobrevivência, cotidiano, organização, tá? Corpo físico, saúde. Todos esses assuntos serão assuntos de extrema importância, assuntos que vão trazer alegrias para vocês, alegrias merecidas, e são assuntos, temas, lugares, etc., em que vocês precisam de fato se aterrar, porque vocês vão estar sujeitos a influências negativas. Vocês vão estar um pouquinho mais esponja do que o normal, tá? Os taurinos, normalmente, eles não são esponja, né, como se fala, mas vocês vão estar assim em outubro. Vocês vão estar muito abertos para os outros, né? E com isso também para o sofrimento dos outros. Também vão estar muito abertos para energias mais deletérias, como por exemplo a inveja. E algo ainda mais deletério, que é o aspecto sombrio das pessoas. Vocês vão estar muito impressionados, no geral, com aspectos de sombra dos outros. Vocês vão observar atitudes, até mesmo situações assim que não façam parte do seu cotidiano direto, notícias, né, sobre aspectos de sombra de outras pessoas. Vocês vão estar muito sensíveis a isso, muito. É um mês para vocês pedirem por proteção espiritual, para vocês segurarem na mão de Deus, para vocês fazerem limpezas, fazerem banhos, fazerem terapias energéticas, fazerem as suas orações, fazer terço, exorcismo do Arcanjo Miguel, o que vocês acharem necessário. Não é porque algo ruim vai acontecer, é porque vocês vão estar mais expostos energeticamente. Por quê? Porque vocês vão estar com o coração aberto para o outro. O que vocês precisam tomar cuidado é que esse coração aberto para o outro pode atrair pessoas que não querem o seu bem. Pode atrair pessoas que se mostram de um jeito atraente, alegre, suave, leve, mas aquela pessoa, ela é alguém que consegue ir além das aparências, né? E é alguém que não transparece. Vocês podem atrair pessoas que são excelentes atores e atrizes, tá? Que aí vão vir com um jeito super sedutor, mas tem ali uma energia de engano, de engodo, de puxada de tapete, nesse sentido.
Para falar bom português, não se ofendam com a palavra que eu vou usar. É só para vocês terem noção, para vocês conseguirem se proteger. Vocês vão estar trouxas em outubro, falando bom português. É ruim tá com essa abertura para o outro? Não, não é ruim. Não é ruim. É algo até que eu diria que já tem um tempo que vocês estão querendo. E, por exemplo, aqueles de vocês que estão atrás de relacionamentos afetivos já há um tempo, essa energia ela pode trazer à tona uma certa desconfiança de novo, uma vontade de se colocar numa concha de novo, para evitar qualquer tipo de relacionamento, porque aí sai com uma pessoa que é desagradável, que ela não é verdadeira, aí já acha que todas as pessoas são assim, já acha que ninguém presta, já acha que não vai encontrar alguém para ter uma parceria e por aí afora. Então, antes que vocês se iludam com alguém, antes que vocês se machuquem por causa de alguém, se antecipem e busquem pelos aspectos de sombra dentro de vocês. Porque fazendo isso, vocês vão conseguir se blindar. Tudo que eu falei ajuda, mas a ferramenta mais poderosa que vocês vão ter é olhar para as próprias coisas dentro de vocês que desagradam. Vamos falar das cartas em cada uma das suas posições, depois eu falo de novo do jogo ao todo, no geral. Esse Cavaleiro de Paus aqui para vocês, como representante da vida material, mostra para mim uma abertura, né? Abertura de caminho. Eu não estou vendo qualquer tipo de entrave propriamente nas vidas de vocês. As coisas elas estão andando. Vocês estão com energia para fazer aquilo que precisa ser feito e ok. Seguir com o cotidiano da forma como ele está organizado. Eu não estou vendo uma grande chamada assim para mudanças muito intensas. Mas aqueles que estiverem se sentindo um tanto desanimados, seria legal olhar isso para recuperar um pouco o tesão pela vida, né? E seguir com as coisas como elas estão mais ou menos arrumadas. O 7 de espadas aqui para a vida emocional que é a carta mais preocupante de todas aqui, né? O 7 de espadas, ele é o gatuno, ele é o ladrão, né? Ele é a pessoa desagradável, ele é aquele que é sorrateiro, que é sedutor. E quando você for ver, rouba o seu coração e aí você tá numa situação totalmente vulnerável, né? Então vocês vão estar particularmente vulneráveis no que diz respeito à vida amorosa, mas não dá para considerar somente vida amorosa, tá? Quando eu falo vida emocional, eu estou falando da vida emocional interna e externa. Eu estou falando de todas as pessoas que mexem com vocês. E aí não são só casos amorosos, tá? O 6 de paus, para o mental, ele faz, né? Para mim existe uma conexão entre essas duas cartas aqui do mesmo naipe, né? Porque eu havia falado que a vida material ela vai trazer alegrias, né? Vai trazer um reconhecimento, vai trazer provas de que vocês estão no caminho certo, de que a vida está andando. Mesmo que vocês tenham a percepção de que as coisas não estão andando com a velocidade que vocês gostariam, vocês vão ver que está caminhando. Vocês vão ter motivo para vocês vão poder se orgulhar de si mesmos, tá? Com essa carta aqui.
se orgulhar especialmente da sua perseverança. Porque esse 6 de paus aqui, ele tem relação com algo que foi plantado há um certo tempo, 6 meses atrás, tá? Por volta de 6 meses atrás. Não é alguma coisa recente, não é uma vitória relâmpago, tá? É a resposta de alguma coisa que já aconteceu, vocês já atuaram, vocês já trabalharam, já plantaram, então tá na hora de colher alguma coisa. E os novos projetos, evidentemente, eles também estão favorecidos. Só que esse 6 de paus aqui dá um tremendo gás para vocês, né? Então, vocês vão ver as coisas acontecendo e aí, nossa, né? Aí tem todo um reforço. Um reforço positivo, né, das suas ações, que é ótimo. E é algo que contrabalança essa energia densa pairando em cima de vocês. Não é que vocês estejam densos, vocês estão abertos. O mundo está denso. E aí vocês têm que tomar cuidado com o que vocês vão escolher captar. Com o que vocês vão escolher se conectar? E aí a carta do diabo aqui na posição da vida espiritual, que é a posição que fala do eu superior, dos guias, dos mentores, do seu caminho espiritual, ela fala, né, do trabalho de sombra, que é um dos trabalhos, se não o trabalho mais importante que você possa fazer na sua vida. Existem várias formas de fazer isso, mas resumidamente falando, é você olhar para aquilo que está em você, que é extremamente desagradável, aquilo que você não quer ver, que muitas vezes você usa o recurso de apontar o dedo para o outro, porque é mais fácil ver no outro, claro, todo mundo faz isso, não estou falando que só vocês fazem isso, todo mundo faz isso. Aponta para o outro, é mais fácil falar do outro, é mais fácil adjetivar o outro, é mais fácil culpar a sociedade, enfim. É tão mais fácil fazer tantas outras coisas do que pegar e olhar no espelho. Vocês podem se adiantar e fazer esse trabalho. Eu diria, inclusive, que vai estar fácil para fazer esse trabalho, porque a sombra de vocês vai estar aí disponível para ver, ela está querendo ser vista, ela está dando mole, olha, tô aqui. Vocês não vão precisar procurar muito, ela vai estar bastante disponível. É coragem de olhar. Com esse cavaleiro de paus aqui, vocês vão ter coragem para fazer isso, não há motivo para temer. Porque muitas vezes a sombra, ela esconde um talento que foi enterrado por algum motivo, enterrado no inconsciente. E aí esse mesmo talento pode servir para abastecer essas vitórias aqui do 6 de paus. Para abastecer os novos projetos, para abastecer os movimentos, as coisas que já foram plantadas e que vocês estão começando a receber, acessar partes de vocês que vão ser de contribuição para a continuação do seu ano e o ano que vem e por aí afora. Eu posso dizer que esse diabo aqui na vida espiritual de vocês é um presente e não é uma coisa negativa, não, tá? Vai estar extremamente fácil para vocês. Agora, tem uma coisa importante. Não vai dar para fugir desse trabalho de sombra em outubro. Se vocês tentarem fugir, a sombra vai lá na esquina pegar vocês. Ela vai dar um jeito de se mostrar. Ela vai vir como um pesadelo, ela vai vir como alguma coisa que vocês ouvem a respeito de outra pessoa.
Pode ser que não seja um acontecimento direto, né, diretamente ligado à sua vida, mas aí você ouve falar de alguém, ou você vê uma notícia, o tema vem, o tema vai vir. Com o 7 de espadas aqui, por exemplo, tem uma sombra aqui já muito presente, que é a corrupção. A corrupção versus a generosidade, por exemplo. Taurino, quando ele trabalha com seu lado luz, ele pode ser extremamente generoso. Mas se ele, né, quando ele não trabalha a sua generosidade e aí trabalha a sua sombra, pode se transformar numa pessoa corrupta, uma pessoa que faz tudo por dinheiro, uma pessoa que quer acumular, uma pessoa que não consegue dar nada a ninguém, né? E por aí afora. Vocês já conhecem bastante sobre a própria sombra de vocês. Vocês já vêm fazendo esse trabalho na maior parte dos casos. É por isso que está tão fácil aqui. Por isso que ela está tão visível. Mas aí não há necessidade de correr dela, porque realmente não vai ter como correr dela. Vocês evitam esse trabalho de sombra em novembro, é porque eu vou falar de novembro. Em outubro, em novembro, vocês podem ter questões. Que questões? 7 de espadas, por exemplo. Vou citar vamos inventar uma história aqui. Digamos que você percebe dentro do seu trabalho um esquema de corrupção. E aí você é uma pessoa que tem uma certa abertura para denunciar para quem se deve denunciar sem ser descoberto, sem sofrer algum tipo de represália e tal. Você tem tudo, tá com a faca e o queijo na mão, mas aí você não faz. Porque você tem medo de repercussões, você tem medo de que descubram, medo do que possa acontecer, medo de sair de um caminho que está indo rumo ao sucesso, por aí afora, você vai e você não faz nada. Aquele que não faz nada, num caso de 7 de espadas, ele é cúmplice. Aí o que a espiritualidade entende? Você é cúmplice. Você está vivendo a sua sombra. Aí em novembro, o universo coloca na sua vida uma situação ainda mais intensa para ver se você vai fazer alguma coisa. Tomar uma atitude, porque o Cavaleiro de Paus é cheio de atitude, não é corpo mole. Vocês não vão estar corpo mole em outubro. Vocês estão precisando de atitude, né? Colocar para fora essa parte mais masculina de vocês. Índigo. A mensagem do índigo é mistério e mestria da vida. A mestria da vida, ela é alcançada através desse trabalho de sombra, seja ele feito como for, né? É legal que se faça de um jeito que você se identifique, né? Não dá para você se colocar em qualquer situação que você não curte e acha estranho, enfim. Você tem que ter uma certa identificação. Esse reconhecimento da sombra, ele faz parte do caminho espiritual. Ele faz parte de uma ascensão espiritual, de uma elevação de consciência e por aí afora. Quando a pessoa ela vê a sombra dela,
tá lá, cara a cara, né? Não foge dela. Depois do susto e depois das emoções que vêm à tona envolvidas no processo todo, a pessoa volta a um estado de criança. Mas aí não é a criança, a criança meio boboca, não é, é a sua criança interior, a sua verdadeira essência, aquele que você muitas vezes tem que redescobrir, né? E aqui no caso tem um aceno para os taurinos que são índigo, né? Que foram crianças índigo, né? Os índigo, eles vêm encarnando mais ou menos desde os anos 60 para cá, em levas cada vez maiores, né? E os índigo são pessoas que fundamentalmente não aceitam as normas estabelecidas, vieram para quebrar as normas. E vocês especificamente, taurinos, com o aspecto de Urano, né? Urano em Touro, e aí no caso, em conjunção com Sol, o ascendente de vocês, é uma época perfeita para uma quebra de paradigmas. Então, aqueles de vocês que se identificam como índigo, tem mais um, vamos dizer assim, mais uma cobrança, mais um motivo para fazer esse trabalho de sombra. Fora que quando você trava contato com a sua criança, você se abre para os mistérios da vida. A criança olhando para a estrela, né, faz um aceno também para as sementes estelares. Aquelas pessoas que sabem que não são daqui. Enfim. E essa criança aqui é uma criança que sonha com alguma coisa importante. A sua criança, ela se orgulha do seu 6 de paus? Quando o taurino adulto apresenta para essa criança o seu 6 de paus, essa criança, ela gosta desse 6 de paus? Ela olha e fala assim, nossa, que adulto legal que eu me tornei, né? Qual é a resposta que ela dá? Esse trabalho com a criança também é uma coisa interessante para vocês em outubro. E dá para começar acessando o raio índigo, visualizando essa cor, usando essa cor, pesquisando sobre as crianças e os adultos índigo. Vê se você se reconhece no perfil. Se abrindo para os mistérios da vida, sem medo do que vem. A criança interior, quando ela está bem trabalhada, ela sabe que ela está protegida, que ela está guardada, que o adulto vai protegê-la. E a sua criança, ela não cai em qualquer história. A sua criança, ela sabe ler pessoas. A sua criança é extremamente sincera e extremamente apta, capaz de pegar, né, informações a respeito de alguém, vibracionalmente falando. Então, a sua criança... Uma outra pergunta.
Se você tem dúvidas com relação a alguém, se você acha que uma certa pessoa pode ser esse indivíduo aqui do 7 de espadas, você olha para a pessoa e pergunta assim: a minha criança se relacionaria com essa pessoa? A minha criança gostaria dessa pessoa? Qual é a opinião que a minha criança teria sobre essa pessoa? Porque quando a gente é criança e ainda não desenvolveu todos os filtros e todos os julgamentos que a gente vai aprendendo conforme a gente vai crescendo, aí a criança olha, faz um raio-x da pessoa e já sabe muito bem se é ou não é para confiar. Então, acessem. Eu vou ficando por aqui, agradeço aos taurinos que ficaram até o final, curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.